Olá pessoal, aqui é o Felipe Portal. Vamos lá então fazer mais um exercício então da parte força, né? Então lá, o que nós temos agora? Eu quero calcular neste exercício a força resultante, certo? Então o que nós temos? Inicialmente nós temos o seguinte, ó, nós temos uma carguinha aqui, tá? Que ela tem, cujo valor dela é mais 2Q, e uma outra carguinha aqui que o valor dela vale menos 2Q, certo? E essas duas aqui estão, as três cargas estão fixas, certo? E eu vou colocar uma terceira carga, tá? Que vai estar a uma distância R dessas duas outras cargas, tá? E a carguinha dela vale mais Q, tá? E eu quero saber então qual vai ser a força resultante que age sobre esta terceira carguinha aqui, tá? Nós tínhamos visto no exercício anterior que quando nós tínhamos duas carguinhas, qual era? Nós sabíamos calcular só quando tem duas carguinhas, tá? Agora eu tenho três cargas, eu tenho uma associação de cargas, certo? Então o que a gente vai fazer então? A gente vai calcular separadamente cada força. A força F1 e a força F2. Sendo que neste caso aqui, a força F1, eu fiz o seguinte, ó, que vai ser desta carga, vai estar agindo sobre essa daqui, certo? Perceba o seguinte, nós temos cargas de sinais contrários, então vai ter uma força de atração, certo? Então, e quanto vale essa força aqui? Eu chamei de F1, ou seja, a força vai ser de atração e ela vai estar justamente sobre esta linha aqui, que está sobre a linha preta aqui, certo? Então tá, e quanto vale essa F1? Lembrem lá, da lei de Coulomb, a força é o quê? É igual a uma constante vezes o módulo do produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Relembrou lá? Então tá, a gente já vai escrever aqui. E agora esta força, carga Q2 aqui, vai fazer qual força? Perceba que essa aqui é positiva, positivas. Cargas de sinais iguais é uma força de repulsão. Então esta força aqui, ó, vai ser uma força de repulsão, certo? Então nós teríamos daí uma associação. Nós temos uma força para cá e uma força para cá. E daí, como é que eu calculo essas duas forças? Eu tenho duas forças ali, quaisquer, estão apontando para qualquer lado. E daí, como é que eu calculo essa força resultante entre elas? Para nós calcularmos essa força resultante, nós vamos utilizar então da seguinte ferramenta, a regra do paralelogramo. Então tá, então se nós tivermos duas forças, por exemplo, inicialmente eu tinha a força F1 e F2, tem duas forças quaisquer, cujo ângulo entre elas vale um ângulo alfa, que eu não sei ainda, tá? Pode ser um qualquer. O que a gente vai fazer para calcular a força resultante? Eu vou traçar uma reta paralela às forças, ou seja, a força F1 está aqui, eu vou traçar uma reta paralela a ela. Ó, essa linha aqui que eu tracei. Peguei a pontinha aqui e tracei uma reta paralela, ou seja, esta reta aqui vai ser paralela à minha força F2. Da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma reta paralela a esta F2 aqui. Então, eu tracei uma linha tracejada paralela a F1 e esta linha outra tracejada paralela a F2. E daí, o que vai acontecer? Vai existir um ponto de encontro delas aqui, ó, dessas paralelas, certo? Elas vão se encontrar. E aqui, nós temos também um ponto de encontro dessas duas forças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar elas. Eu vou ligar este ponto com este ponto. Certo? Perceba que como essas duas forças estão saindo, esta resultante vai ser saindo também. E essa aqui vai ser justamente a nossa força resultante. Certo? E como é que nós utilizamos? Então, como é que a gente calcula daí este valor aqui? Então tá, a regra é a seguinte, por isso que a gente fala, regra do paralelogramo. Então o que a gente vai fazer? Vai ser então parecido com Pitágoras, ó. Perceba que se fosse nós não tivéssemos esta parcela aqui, ó, seria apenas um Pitágoras, certo? Mas, no entanto, ele não é... Nós temos um ângulo alfa aqui. A gente vai ver que essa aqui é uma regra geral. Quando o nosso alfa for 90 graus, ou seja, quando as minhas forças forem perpendiculares, o que nós temos? Que o ângulo vale 90. E o cosseno de 90 é zero. Então, ficaria 2 vezes F1 vezes F2 vezes zero. Ou seja, esta parcela aqui, qualquer coisa multiplicada por zero vai ser zero. Então, essa parcela aqui seria zero, e daí nós chegaríamos justamente no Pitágoras. Ou seja, essa daqui é uma regra mais geral que o Pitágoras. Então, se tem um ângulo alfa, o que a gente vai fazer? O F1 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, mais, ó, é tudo mais. Na regra de paralelogramo, é tudo mais, ó. Vou fazer aqui assim, ó, circular, ó.
Então, na regra do paralelogramo, os sinais são tudo positivos, certo? Estou frisando isso porque na lei dos cossenos, este segundo termo aqui é negativo. Então, só para vocês lembrarem, na regra do paralelogramo, que a gente usa na parte de força elétrica, na parte da física, basicamente, porque quando a gente tem vetores, a gente usa sempre na regra do paralelogramo. Então, é sempre mais. Regra do paralelogramo é sempre tudo mais, tudo mais. Lá na matemática, a gente tem lá a lei dos cossenos, que daí a gente leva o sinalzinho de menos aqui. Mas só para não confundir, então lembra, regra do paralelogramo, tudo positivo. Então vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais duas vezes o produto de F1 com F2, vezes o cosseno entre o F1 e F2, certo? É entre os dois, não é entre a força resultante F1, não é isso, é entre as duas forças. Então eu preciso saber quanto vai valer este ângulo aqui, ó, este ângulo alfa aqui, que neste caso eu tenho que saber. Certo? Então perceba o seguinte, vamos determinar esse alfa aqui. Porque essas forças F1 e F2 a gente sabe, porque a gente sabe que vai ser o produto das cargas, a gente já sabe. Então tá, a gente tem que lembrar então o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então a gente tem 30 mais 30, 60. Então falta quanto para chegar a 180? 120. Então aqui seria então 120 graus. Então aqui nós teríamos 120. Mas perceba o seguinte, que este ângulo aqui, essa força vai estar na mesma direção que essa reta aqui, ó, essa linha que interliga as duas, a força vai estar sobre essa mesma linha. Então vai estar nessa mesma direção aqui, certo? Então a gente sabe que um ângulo raso, ó, ele forma 180 graus, certo? Tá? Forma 180 graus. Então aqui tem que ser um ângulo raso, que é 180. Então, quanto falta? Eu tenho aqui, então, 120, então esse cara aqui tem que ser 60. Então, eu já sei quanto equivale, então, o meu cosseno, meu ângulo alfa aqui para calcular o cosseno. Então, tá, eu tenho F1, F2 e eu quero calcular a força resultante. Então, vamos lá, então, vamos substituir ele, então. A minha força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado. Como é que é a força? Vamos lembrar lá então. Ó, é uma constante vezes o produto dos módulos das cargas. O F1 vai ser então, ó, o módulo de Q vezes o módulo de menos 2Q dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado, que vale R ao quadrado. Só que é o F1 ao quadrado, então ao quadrado. Mais o F2 vai ser o produto, uma constante, vezes o produto das cargas, então, mais 2Q, vezes o mais Q, dividido pela distância ao quadrado, certo? Mais duas vezes o produto das cargas. Então, ó, perceba o seguinte, ó, quando eu faço o módulo desses caras aqui, eles são iguais, certo? Ó, esse cara aqui vai ser K, Q, 2Q, que é o módulo, o sinal daí não me interessa. E esse cara aqui vai ficar K, Q, 2Q sobre R quadrado. E esse daqui vai ficar K, 2Q, Q sobre R quadrado. Ou seja, em cima nós teremos 2KQ ao quadrado, 2KQQ. Aqui nós teremos também 2KQQ, certo? Então, essas duas parcelas que vão ser iguais. Então, vamos lá. Então, copiar de novo. F1, ó, agora é só o produto, não é o quadrado. Ó. Vai ser K vezes o módulo de Q vezes módulo de menos 2Q sobre R ao quadrado vezes K vezes o módulo de mais 2Q vezes, devo estar subindo, tudo bem? Ó, estou subindo provavelmente, vezes o cosseno de 60, tá? Então, eu certamente estou subindo, realmente estou subindo, subir. Então tá, vamos lá então. F resultante ao quadrado vai ser o quê? Esses dois aqui a gente já viu que serão iguais. Então eu vou ter lá duas vezes esse cara aqui. K vezes o produto das cargas. Ó, vai ficar assim, né? Os dois, ó. Porque quando eu tirar o módulo deles, vai ficar um Q e 2Q, ó. Q e 2Q. Q e 2Q. Então vai ficar, os dois vão ficar iguais ao quadrado. Então vai ficar este mais este, que é 2 daí. Duas vezes. Isso daqui está se repetindo duas vezes. Mais duas vezes esse cara aqui também vão ficar iguais. Então, quando eu fizer, vai ficar lá o Q vezes 2Q sobre R ao quadrado. Só que isso aqui repete quantas vezes? Eu estou fazendo o produto. Quando eu tenho produto, soma-se os expoentes. Então, aqui tem uma vez, mais um, então é 2. Vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60, então, meio. Então, a gente tem que lembrar disso daí.
Então aqui tomou farelo, ó. E daí ficou o quê? Nós temos então, ó, esta parcela é igual a esta. Então a minha força resultante vai ficar o quê? 3 vezes isso daqui. Porque eu tenho 2 aqui, mais 1, já que eles são iguais. Então, K vezes Q vezes 2Q sobre R ao quadrado. E agora eu tiro a raiz. Então eu tiro a raiz aqui, então vai ficar... E eu tirando a raiz aqui, pegando a parte positiva, que me interessa, que é o módulo. Então vai ficar 2K... Vai ficar 2, é uma constante, vezes o produto das cargas, sobre R ao quadrado, vezes, tirando a raiz desse cara aqui, então, vezes raiz de 3 newtons. Então, essa é a resposta, então, para este problema, então, ficaria isso aqui, 2K, produto das cargas, sobre R ao quadrado, vezes raiz de 3 newtons, certo? Agora, perceba o caso particular. Qual seria o caso particular? O caso particular seria o seguinte: se essas duas forças aqui fossem perpendiculares entre si. Ou seja, se este ângulo aqui fosse 90, se o meu alfa for 90, então, o cosseno, então, se alfa for igual a 90, isso daqui implica que o cosseno de 90 é igual a 0. Então, nós teríamos o seguinte, que a minha força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ou seja, essa parcela aqui seria nula e daí ficaria apenas um Pitágoras. Certo, gente? Então, era isso. Então, não se esqueça, vá lá, se inscreva, curta, pode escrever lá, se quiser escrever lá, deixar sua mensagem, então. E é isso aí, pessoal. Então, um forte abraço e até mais. Fui!